Então, meu amigo, nesse vídeo eu te convido a pensar por um outro aspecto e eu mais ou menos que respondo essa pergunta sua, mas eu vou tentar falar novamente. O que acontece? Em relação à religião, opção de religião, o homem inclusive eu estou preparando um estudo sobre essa questão da verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Né? Que se conclui dizendo que a verdadeira religião é Cristo e toda aquela religião cristocêntrica que tem como base, né? E só que nesse vídeo aí que eu te mandei, eu te falo em que âmbito que está o livre-arbítrio do ser humano. O homem, ele não quer Deus, ele quer criar deuses para si. O Deus que o homem quer é para servi-lo. Ou seja, por que ele faz isso? Porque ele está sobre o efeito do pecado, ele está cego em pecado. E ele só quer coisas que agradem a ele. Por isso as religiões foram criadas, a maioria, né? Foram criadas para agradar determinados grupos de interesses. Uns se matam levando consigo milhares de pessoas, o máximo que puderem, acreditando que depois da morte vão estar acompanhados de virgens, de um paraíso. Outros, outros não, outros levam uma vida de paz, em estado de nirvana, como é o caso dos budistas, tal. Cada um tem sua escolha, mas que escolhas são essas? São escolhas dentro da sua limitação, na limitação da cegueira do pecado. Essa cegueira só sai da vida do homem quando o Espírito Santo desperta ele para o verdadeiro Deus, para a verdadeira religião que é Cristo. Ou seja, quando o homem acorda, ele ressuscita, quando ele é vivificado pelo Espírito a crer em Cristo, ele desperta para a verdadeira religião e para o verdadeiro propósito. É aí aí que ele é reconciliado com Deus através da fé que é despertada no seu coração. As escolhas do homem fora de Cristo, todas ou religiosas, ou pelo mal, ou pelo ateísmo, ou são escolhas dentro de uma limitação do pecado. Eles estão cegos em pecado. O livre-arbítrio está em que o homem, após a queda, escolheu o pecado e não a Deus. É aí que está o livre-arbítrio, entendeu? Imagina você, vamos tentar fazer aqui um exemplo, pega um passarinho. Aí lá, você pegou um canário, bota dentro da gaiola. O canário, antes de estar na gaiola, ele era livre. Ele podia ir para onde ele quisesse, né? Só que quando você põe ele dentro da gaiola, ele está aprisionado. Porém, dentro da gaiola, ele pode ocupar o espaço que ele quiser. Ele vai para cima, vai para baixo, vai para o chão, vai para o puleiro, enfim, vai beber, vai comer, vai fazer cocô, vai cantar, vai fazer o que ele quiser dentro da gaiola. Ele vai estar limitado àquela gaiola, ele não pode sair dali, a não ser que ele seja liberto pelo seu dono. Se ele for liberto, ele vai estar livre para voar para qualquer área e conhecendo a verdadeira liberdade, entendeu? Só que ele não tem consciência de que ele está preso. É um pássaro, não tem consciência. A mesma coisa é o homem. O homem em pecado, ele está morto. The Walking Dead, é aquela seriado, morto-vivo. Não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, está limitado ao seu próprio entendimento que é morto, está limitado à morte no pecado. As escolhas dele são baseadas no seu próprio entendimento. O livre-arbítrio está aí, mas ele não é livre. Ele não é livre para não pecar. Ele está aprisionado, uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de livre escolha, mas ele não tem uma livre escolha porque ele está aprisionado no pecado. Ele só é livre de verdade quando Jesus abre os olhos dele no poder do Espírito Santo e que ele se converte. E aí ele passa a ter um entendimento da verdadeira liberdade, que é a reconciliação com Deus, a comunhão perdida no jardim que é restaurada. É essa que é a verdadeira liberdade, entendeu? Fora disso, o homem não tem liberdade, livre-arbítrio de verdade. O livre-arbítrio, ele está resumido à limitação do pecado. Tem livre-arbítrio? Tem. Tem responsabilidade? Tem. Porque o chamado universal está sendo declarado, o evangelho está sendo pregado. Todos são culpados porque o evangelho é pregado e ninguém quer ouvir. Mas aqueles a quem o Espírito Santo chama, aqueles a quem Deus escolheu, esses ouvem e atendem o chamado. Entendeu? E uma vez que atendem o chamado, tem também dentro da fé o livre-arbítrio de servir a Deus. Esse vai desejar naturalmente, uma vez que é chamado e escolhido e que despertou para a fé, esse vai desejar
estar em Deus, permanecer em Deus, caminhar em Deus, pregar o evangelho, fazer a obra de Deus. Esse vai desejar santificação. Pelas obras, ele vai mostrar quem ele é. Ele é um servo de Deus, porque Deus, ele ao mesmo tempo que ele chama, ele capacita e ele dá orientações. Dentro da fé, você tem a responsabilidade de manter uma vida de santidade, de santificação, pregação do evangelho. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Você não, o fato de você ser escolhido ou não exclui a sua responsabilidade, mas é onde você está. Se você está em pecado, você está limitado à sua visão pecaminosa. Se você está em Cristo, você está livre de verdade, você está livre para não pecar, apesar de estar limitado à sua natureza pecaminosa, mas você está livre para não pecar, porque em Cristo você já está perdoado, entendeu? Então você caminha uma vida de santificação, porque aquele que é chamado, ele naturalmente vai desejar as coisas santas de Deus, entendeu? Aqueles que Deus escolheu, ele desperta, ele chama, ele ressuscita dos mortos. Ele faz nascer de novo uma nova criatura, entendeu? Faz nascer da água e do espírito. É assim que a pessoa entende que está livre de verdade, que tem uma liberdade verdadeira, entendeu? Ninguém nasce por si só, ninguém é ressuscitado por si só. Se alguém não ressuscitar, se alguém não gerar essa nova criação, não tem como ser uma nova criatura, filho. Entendeu? É daí essa que é a diferença. É livre-arbítrio? Existe. Mas quem está limitado ao pecado vai escolher sempre o pecado. Não vai entender as coisas de Deus.